Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. É o lobo, Vera. Ele tá de volta. É o Lobo? É, o Lobo. Senador Edson Lobão, é o Lobo. O ex-ministro de Minas e Energia, ex-governador do Maranhão, volta a assumir aí um cargo de destaque, né? Ele será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o colegiado, né, Vera? Acho que mais importante ali da casa, né? O PMDBista foi escolhido aí depois de uma luta interna no partido vencida pelo grupo dos ex-presidentes do Senado, José Sarney e o Renan Calheiros. Aliás, a CCJ que vai sabatinar, né? O ministro, o ex-ministro da Justiça, que foi indicado aí pro Supremo, o Alexandre de Moraes. Ô Vera, ele foi citado já na Lava Jato. Pensa nessa situação kafkiana. Um ministro do Supremo tendo de responder a um colegiado onde deverá haver pelo menos 7 pessoas que ele eventualmente pode ter de vir a julgar quando assumir a toga. Quer dizer, é um absurdo, é só no Brasil, é inacreditável isso. Deveria haver no regimento da casa ou em alguma norma que impedisse investigados de participarem da votação em colegiados dessa natureza. E presidir, então, aí é piada pronta, né? Lobão é investigado na Lava Jato, ele é indiciado juntamente com vários outros PMDBistas, foi citado na delação do Sérgio Machado como recebendo propina no tempo em que era ministro, para aprovar vários projetos, entre eles as hidrelétricas lá da região norte. Enfim, ele é amplamente investigado. Eu fico imaginando o constrangimento que o ministro Alexandre de Moraes vai ter de passar, principalmente porque ele está começando já aquele périplo nos gabinetes, e já foi beijar a mão do Renan, já foi, deve se reunir com o próprio Lobão, com a bancada do PMDB, que tem vários investigados, entre eles o próprio líder do governo, Romero Jucá, teve com a bancada de seu partido, PSDB, que tem também pessoas citadas e que vão ser objeto de investigação em breve, entre elas o presidente do partido, Aécio Neves, que foi citado na Odebrecht, deve ser indiciado. Os indiciamentos que havia foram arquivados, mas deve vir novos indiciamentos. Quer dizer, está tudo errado. Vai você, Andreasa. Eu posso não falar sobre o Edson Lobão? Eu cedo a minha vez e volto quando fundarem a República. Obrigado. Então vai você, o Madureira. A Vera falou do Renan, ele também continua forte, né? Indicando aí, enfim. Não, continuando, o Estado da República Brasileira é o seguinte: se Edson Lobão et caterva, ou seja, sua quadrilha, tivesse o mínimo de compostura, se consideraria impedido de presidir, bem, né, muito menos presidir, de participar de uma comissão dessa natureza, justamente porque está respondendo, ou vai responder a um processo, né? Então ele, por uma questão, até a mulher de César, né, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, ele devia, assim, de maneira constrangida e humildemente, se considerar impedido, mas não, esse pilantra, esse safado, esse desclassificado que veio lá do Maranhão, esse mini Sarney, vai presidir a Comissão de Justiça do Senado. E olha, pessoal, brasileiros, eles fazem porque a gente deixa. Eles fazem porque nós deixamos. Essa é que é a verdade. Nós é que somos os idiotas, os bobos, porque esses caras têm a desfaçatez de aceitar esses cargos, de participar dessas comissões. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. E nós não podemos dar o outro lado da face. Nós temos que ir lá a Brasília e impedir esse opróbrio, essa vergonha. Isso é um gachincalhe com a justiça, com o Senado, com a República e com a democracia. É um achincalhe, tenho dito. É um achincalhe absoluto e vai continuar, porque esse mesmo pessoal, a caterva a que se referiu o Madureira, deve indicar também o sucessor do Alexandre de Moraes. Então eles vão fazer barba, cabelo e bigode, né? E esse bigode é o bigodão do Sarney. Aliás, tem mais. Só um instantinho, Vera. Só um instantinho.
seria preferível o Marcola, o Fernandinho Beiramar, ao Edson Lobão. Pelo menos esses não fingem que não são bandidos. Eles são mais honestos nos seus propósitos. Vai, Andreasa, vi que você quer falar rapidamente alguma coisinha, eu posso mudar a página? Porque eu vou continuar lá em Brasília também. Viu? A Vera mencionou o ministro da Justiça, né? A sucessão do ministro da Justiça, e é um troço que tá me angustiando. Eu fico muito incomodado com o nome do Antônio Cláudio Maris, mais um amigo do peito do Temer, que está em ascensão aí, o nome dele parece quente. É um advogado criminalista, defendeu gente do Mensalão, é um adversário da Lava Jato, é contra a Lava Jato, manifestadamente. Já na formação do governo foi cogitado e o Temer teve de recuar por esse motivo, e agora se articula novamente, se costura novamente esse nome. O Maris me lembra muito a solução Márcio Tomás Bastos, do Lula, que eu considero uma temeridade, foi um péssimo ministro da Justiça. É verdade, porque eu nem concordo tanto que foi um péssimo ministro da Justiça no geral, tá? Ele agiu como advogado do PT e do Lula. Não, é verdade, mas ele teve em outras áreas, ele teve uma boa atuação, mas não veio o caso agora. Mas eu concordo com você que no Mensalão ele agiu como advogado de defesa. Ele foi quem fez a tese toda do Caixa 2, de que tudo não passava de Caixa 2. Foi ele que montou aquilo, em grande parte a composição que se tem hoje no Supremo Tribunal Federal, indicando a maioria dos ministros, os que estão lá e os que já se aposentaram, e eu acho que realmente a indicação do Maris teria esse mesmo viés. Não está fechado que seja ele, e eu acho uma temeridade que um jurista respeitado e um advogado respeitado, apesar das teses que ele defende dentro ali de um certo corolário de direito penal, mas eu acho que ele vai rasgar o currículo dele, jogar a carreira dele no lixo, se aceitar chegar ao Ministério da Justiça apadrinhado pelo PMDB, pelo Renan Calheiros e outros, porque esta é a condição em que alguém vai se sentar naquela cadeira. Ainda que seja alguém travestido de uma escolha técnica, como seria o caso do Maris, vai chegar lá com um carimbo do PMDB, e eles não estão fazendo questão de esconder, eles estão dizendo que vão chancelar essa escolha. O próprio presidente falou que a escolha terá de ser também política. Então, eu acho que o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira não precisa disso no currículo dele na idade em que tem. Tudo bem que ser ministro da Justiça é uma coisa que muitos postulam, a vaidade dos juristas fala mais alto nessa hora, mas chegar ao cargo sendo endossado por Renan Sarney, etc., eu acho que só macula a carreira dele. Gente, tem mais uma lá da turma de Brasília. Mal começou o ano legislativo e a Câmara dos Deputados já está atuando novamente em causa própria, né? Por 314 votos a favor e 17 contra, além de 4 abstenções, os parlamentares aprovaram ontem à noite a urgência de um projeto que retira poderes do Tribunal Superior Eleitoral e protege partidos políticos. Isso mesmo, na prática o projeto cancela, né, o efeito de sanções previstas na lei dos partidos. Com toda a repercussão, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, criticou a imprensa, alegou que a casa esteja tentando tirar poderes do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes falou disso também. Vamos discutir um pouco, aliás, essa é a pergunta do nosso ouvinte também, né? Vamos discutir um pouquinho essa questão. Vou com você primeiro, ô Madureira. E aí, 2016 parece que não acabou, né? A prática continua a mesma, né? Na calada da noite, votando essas questões, enfim. Como é que você viu isso? Pois é, começou o ano legislativo, não é, Patrick? Então você já tem essa cara de pau do Lobão no Senado e agora na Câmara dos Deputados você vem com essa lei, digamos assim, extravagante, essa proposta extravagante, né, que só poderia ter partido daqueles que estão interessados em criar uma anistia para eles mesmos, né? Com essa ideia que só poderia vir de um acólito, né, de uma criaturinha lá, de uma cria do notório, o Valdemar Costa Neto, do PL. E isso é outra questão que os brasileiros não podem aceitar. Você quer atropelar o Tribunal Superior Eleitoral e criar uma legislação justamente para passar a mão na cabeça desses partidos que esse tempo todo vem praticando
O mínimo, né, o mais suave é essa prática do Caixa 2, para não dizer de outras coisas muito mais cabeludas. Então você vem com essa proposta, a coragem de colocar essa proposta. Então eu digo, começou o ano legislativo e em fevereiro, primeira semana, nós já temos esses dois fenômenos da natureza nas nossas barbas, né, nas nossas perucas, e a gente vai aceitar isso calado, passivo. Povo brasileiro, acorda. Não, Vera. É isso, bom, o Rodrigo Maia está mostrando para que queria se reeleger, né? É lógico que isso já fez parte dos acordos ali para a reeleição do presidente da casa. Não à toa o PR abandonou o barco do Jovair Arantes lá na última hora. E ele veio ainda todo nervosinho criticar a imprensa, dizer que a imprensa tem fixação para achar que tudo é para cercear a Lava Jato. Bom, não é esse caso, pode ser isso, mas também é um caso em que os partidos que sabem que vão ser punidos porque delinquiram, querem garantir o seu caixa. Ele diz, e ele espera que todos sejam ingênuos de acreditar, que eles pautaram a urgência só para votar um pedaço desse projeto, que é um pedaço que impede você de ficar renovando para sempre as comissões provisórias dos partidos. Mas que essa parte da grana eles não vão aprovar. Ah, pelo amor de Deus, né, deputado? Achar que isso vai colar, que alguém vai acreditar numa bobagem dessa, a gente vai aprovar só uma parte e a outra a gente vai rejeitar porque a gente tem muita consciência e acha realmente que os partidos devem perder o fundo partidário. Na verdade, a gente nem liga para o fundo partidário, a gente tem partidos por uma questão ideológica de crença na política. Tá bom, conta outra. Vai, Andreasa. São cínicos, Vera, são cínicos. O Rodrigo Maia é valentinho, né? Estava quieto, cordial, trabalhando a sua reeleição, reelegeu-se inconstitucionalmente e agora já está mostrando todo o seu arsenal, atacando a imprensa. Prefiro assim, Rodrigo Maia, prefiro assim, tá? Agora, o senhor prometeu que a votação seria, portanto, fatiada, que não seria votado os temas controversos, apenas o relativo aos diretórios provisórios, e disse que a garantia era o senhor. Tá gravado. Se votarem se toda a questão for votada, se todos os itens forem votados, o senhor vai renunciar ao seu mandato, já que empenhou o seu nome, né, como garantia de que não seria assim, rebatendo a imprensa? O ano legislativo começou, e nós nos acostumamos, historicamente no Brasil, ao parlamento que legisla em causa própria, né? Agora é uma nova etapa, é o parlamento que legisla em causa própria para se colocar acima da justiça, para garantir a própria impunidade. Eles avançam.